Mas, quando você tem uma empresa realmente, e a gente se propôs hoje a falar aqui de caixa, o quão importante é uma empresa de verdade ter uma boa gestão de caixa, e eu vou além. O quão importante é uma empresa ter caixa. A gente poderia dizer que uma empresa sem caixa é uma empresa sem poder? Com certeza. Quando a gente começa a falar de aspectos de caixa, eu até separei aqui 3 erros que as pessoas mais cometem, os empreendedores mais cometem em relação a dinheiro, em relação à gestão financeira. Mas quando a gente fala de caixa, a gente fala da possibilidade de você estar bem organizado e estar bem preparado para situações mais adversas. A gente percebeu, e não faz muito tempo atrás, em 2020, tinha empresas que, sem previsão de caixa e sem capital de giro, estavam vivendo hoje para comer amanhã. A gente fala, né? Trabalha hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã. O caixa que tem é do dia, se tem uma conta hoje, então eu trabalho para pagar essa conta, e nada me sobra, eu estou empatando 0-0 praticamente. De repente, lá pelo dia 17, 18 de março, saiu alguma nota do governo de cada estado dizendo: você não pode trabalhar amanhã, porque está fechado, porque tem alguma coisa no ar aí, uma doença, e se você abrir, você pode ser notificado, você não pode trabalhar. O empreendedor que trabalhava hoje para comer amanhã, faz o quê? Se ele não pode trabalhar hoje, ele não come amanhã? O que ele faz se ele estava contando com o caixa de hoje para poder suprir a obrigação dele de amanhã? Então, o que eu posso afirmar, Matheus, e com certeza sim, de coração, as empresas que em 2020, 2021 viveram com reserva de caixa e tinham capital de giro provisionado, seja na sua conta, ou que tinham alguma coisa de alta liquidez, por exemplo, um bem que poderia ser facilmente vendido, ou que poderia se desfazer de alguma despesa, enfim, que tinha reservas, precavendo já uma crise ou precavendo alguma emergência que viesse a acontecer, essa empresa ela conseguiu sobreviver. Dessas empresas que chegaram nesse momento, e eu falo desse exemplo porque esse exemplo é o mais comum. Esse exemplo é o mais comum, que a gente mais viu ultimamente. Então a empresa que chegou ali nessa data em 2020, que ela não poderia mais trabalhar com reserva de caixa, facilmente ela sobreviveu, facilmente ela ficou de pé. Quem não tinha, ou fechou, ou deu alguns tropeços e está tropicando até hoje. Então até hoje tem gente com uma dívida a ser paga, até hoje tem gente enrolado com despesa que acabou não conseguindo honrar, até hoje tem gente que teve que demitir funcionário e não conseguiu correr atrás e fazer a roda encaixar de novo, né? Por quê? Porque não estava pronto para ter, não estava pronto para enfrentar essa crise, não tinha reserva de emergência. E por incrível que pareça, aqui vai um dado estatístico, 25% das empresas, né, quando você fala que uma empresa abriu, nos primeiros 5 anos, 60% dessas empresas que abrem fecham. Sim. Então, no universo de 5 anos, abriu 100, 60 vão fechar. Dessas 60, 25%, ou seja, 15, né, de cada 100 empresas, 15 vão fechar por problemas de capital de giro. Porque não tem uma provisão de capital de giro no caixa para que se consiga se precaver um momento de crise ou, quem sabe, uma baixa nas vendas ou alguma coisa parecida. A pessoa vive com o caixa de hoje e de amanhã no máximo. 15% das empresas fecham por isso, porque não conseguem suportar um momento difícil. Então, sim, respondendo a tua pergunta, depois de uma explanação enorme, caixa é poder, não tenha dúvida. Caixa é poder até de sobrevivência do próprio negócio. Recentemente eu lancei um novo projeto. Se você não sabe ainda do que eu estou falando, eu recomendo fortemente que você assista a aula experimental que eu liberei por um pouco tempo. Nesse treinamento eu detalho todo o processo para estruturar um negócio do absoluto zero ao lucro, para você ter dinheiro no bolso aí de verdade. Se você quer assistir a primeira aula, o link está na descrição desse vídeo. Mas faz o seguinte, corre, porque está liberado por pouquíssimo tempo.